Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Ovani, nosso superintendente, presbítero Tomás, e pela vida de cada irmão, obreiros, né, da nossa congregação Elto Castro, alunos da nossa classe Abraão. Tenho aprendido muito com os irmãos, esse período que nós temos ajudado, auxiliado o nosso pastor na congregação, e Deus tem colocado no meu coração esses devocionais, né, para que a gente se prepare melhor para a lição de domingo. A lição, ela é dada no domingo, mas o estudo é durante toda a semana. Então, o objetivo desses vídeos é auxiliar os irmãos num estudo um estudo diário, né, para a preparação da lição de domingo. Hoje, nós estamos aqui para o devocional, o último devocional da lição de número 5, que está na Epístola de Tiago, no capítulo 4, do 6 ao 10, que eu vou ler para os irmãos. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então, que nós vimos bastante coisa ao longo da semana. Percebam que nós temos tentado fazer o devocional de maneira a ir explicando, né, mencionando todos os tópicos da lição, de maneira que nesse devocional de hoje, após esse devocional de hoje, nós tenhamos meditado, né, de maneira prática, de aplicação para a nossa vida, mas de uma maneira que a gente já tenha esse primeiro contato com a lição. Então, ao longo dessa semana, nós falamos de Levítico 26, do 40 a 45, que fala das promessas de Deus para o povo de Israel, né? Vimos da necessidade, Moisés deixa a instrução de que o povo, se não atentasse para o mandamento do Senhor, seria disperso por várias nações. Mas se eles buscassem o Senhor de todo o coração, eles o encontrariam. Falamos do dever de buscar a Deus de todo o coração, né? Lá em Deuteronômio 4, 29 ao 31. Né? Falamos do caminho do arrependimento, né? Lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, eu fiz a leitura só do 14. Né? Falamos da necessidade de se humilhar, de orar, de buscar a face do Senhor e de se arrepender dos maus caminhos. Vimos lá também em Isaías 55, do 6 ao 13, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar. É tempo de buscar ao Senhor. Vimos também em Atos dos Apóstolos 17, do 24 ao 27, eu li só o 24, que fala: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Ou por homens. E hoje o devocional está na Epístola de Tiago, do 4, 6 ao 10, que nós acabamos de ler. Então, queridos, nós meditamos ao longo dessa semana, né, falando que o pecado provocou uma ruptura, um distanciamento, um desligamento do homem do seu Criador. Mas Deus motivou, colocou algo dentro do homem que sempre procurou essa reconexão, sempre procurou se religar com Ele. Vimos que essa é a definição de religião. O termo religião no latim é religare. Então, as diversas religiões, muitas delas seitas, né, são tentativas de se reconectar com o Senhor. Nós vimos que existe uma maneira certa de se reconectar, de buscar o Senhor. Então, muitas religiões são consideradas seitas
porque se desvirtuam do padrão divino de buscá-lo, que é através da palavra de Deus. Nós vimos que após a queda, Deus tira o casal do Éden e coloca querubins guardando a árvore da vida, guardando a entrada do jardim. Então o homem foi expulso do paraíso, né? E vimos que Deus é misericordioso, porque mesmo Eva e Adão tendo pecado, Eva entende que Deus usou de misericórdia com ela, permitindo que ela gerasse um filho, né? Ou filhos. Então primeiro ela gerou Caim, depois ela gerou Abel. E vimos também que ao que pese haver essa ruptura e essa expulsão do casal, eles ensinam os seus filhos no caminho do Senhor. Vimos que a oferta que Caim e Abel oferecem ao Senhor é devido eles terem aprendido sobre o Senhor pelos seus pais, a necessidade do ensino do Senhor dentro do nosso lar. Vimos que Deus aceita a oferta de Abel, mas rejeita a oferta de Caim, né? Reforçando a ideia de que não adianta fazer adoração, a oferta, né? Praticar uma religião de maneira exterior. Nós temos que buscar ao Senhor de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, né? Falamos que a Bíblia não relata explicitamente, mas logo após Deus rejeitar a oferta de Caim, ele pratica o homicídio contra o seu irmão, chamado de fratricídio, né? Que é o homicídio de irmãos, né? Então, nós vemos que o coração de Caim não estava no Senhor, porque é impossível que alguém que esteja com o coração voltado a buscar a Deus, a adorar o Senhor, pratique mal ao seu irmão. Então, se nós amamos ao Senhor, nós também devemos amar o nosso irmão. São os dois maiores mandamentos deixados por Cristo. Amarás o teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, quem ama a Deus precisa amar o seu irmão. Então, a prática exterior da religião não é aceita por Deus. Deus quer uma adoração sincera, né? E nós demonstrando isso, nós demonstramos a nossa comunhão com Deus, vivendo em comunhão com o nosso irmão. Vimos também que após a morte de Abel, Eva volta a gerar, e gera Sete, seu filho, né? Falamos tudo isso. Sete, Deus dá Sete a Eva em substituição a Abel, né? Que havia morrido por seu irmão. Então, perceba que de Caim e Abel surgem duas linhagens, uma piedosa e uma impiedosa, ou ímpia, né? E como Abel morre, Deus dá a Eva um outro filho para dar continuidade à linhagem piedosa. Vimos que de Sete é gerado Enos, né? E Enos, a partir de Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. Nós falamos no nosso devocional que é necessário que a gente busque ao Senhor, para que através da nossa vida, da nossa pregação, do nosso testemunho, outras pessoas sejam alcançadas pelo poder de Deus, para que o nome do Senhor seja invocado, né? Falamos também de Enoque, a busca do Senhor através de se humilhar, através da oração e através do arrependimento, né? Caracteriza a gente buscar as coisas de Deus para as nossas vidas, né? E quando nós fazemos isso com verdade, né, com ímpeto, as coisas da terra, as coisas terrenas perdem o sentido. Falamos que foi isso que aconteceu com Enoque, da maneira que ele amava tantas coisas celestiais, tantas coisas do céu, que o Senhor o tomou para ele, né? Então é tempo de buscarmos as coisas do alto,
né? São as coisas que edificam. As coisas da terra, queridos, a traça corrói, o ferrugem destrói, mas as coisas do céu, elas são eternas. Às vezes a gente trabalha tanto, despreende tanto esforço, né, para conquistar as coisas daqui da terra. E quando nós morremos, será que nós teremos tesouros no céu? É hora de buscar o nosso tesouro no céu. É agora, né, para depois desfrutar. Nosso pastor costuma falar que nós trabalhamos hoje para os céus, para ter uma aposentadoria celestial e eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então falamos do início da adoração comunitária, após Enos, né, que o nome do Senhor começou a ser invocado. Falamos de andar com Deus, né, através do exemplo de Enoque. E falamos também da renovação, né? Ou vamos falar agora, né, da renovação. Há um tempo em que a geração, né, impiedosa, ímpia, começou a se misturar com a geração piedosa, né? E a maldade tomou conta do mundo. Então o Senhor resolve acabar com a sua criação. E aí ele encontra em Noé alguém, uma família, um homem que ainda andava com ele, ainda guardava os seus ensinamentos. Então percebam que Deus salva Noé e a sua família para que a linhagem piedosa permanecesse. Deus, lá no Éden, eu falei no resumo, eu fiz um resumo da aula 1 à aula 5. Nesse resumo eu falei, né, que o comentarista, ele apresenta o plano de salvação do Senhor a partir da criação. E ele parece querer iniciar pelo fim. Então, na primeira lição, no primeiro tópico, ele fala da serpente e do descendente da mulher. Por quê? Ele pretende, o Bispo Abner nessa revista, ele pretende nos trazer a compreensão de que o plano de Deus não é um plano que deu errado em nenhum momento. Então, já no momento da queda, quando Deus vai dar as sentenças, né, ele já diz que ele já tem um plano de restauração. Nós falamos, né, que Gênesis e Apocalipse não são livros distantes para Deus. Quando Deus cria todas as coisas, ele já tem um plano de restauração de todas as coisas. É por isso que a lição de número 1 é muito importante, né? Então, Deus vê em Noé a continuidade do seu plano de salvação, para que o Messias pudesse vir, né? Deus precisava manter uma linhagem piedosa, para que daquele que Deus escolheria, que nós veremos a partir da próxima lição, né? Da lição subsequente, da lição 6, aquele que viria, que Deus escolheria para formar o seu povo, dali viria o Messias. Então Deus preserva uma linhagem piedosa para que dela pudesse vir o Messias. Então é interessante que em Gênesis 6, né, Deus dá um tempo de arrependimento. Ele diz: não contenderá ou não permanecerá o meu espírito com o homem para sempre, né? Então Deus dá 120 anos. E é lindo isso que a revista está explicando. Esses 120 anos, querido, não é o tempo de vida pós-dilúvio, não, do homem, não. Esses 120 anos foi o tempo que Deus deu ao homem para se arrepender naquela época, para que não fosse necessário ele destruir todas as coisas, né? Então, Deus preserva Noé e sua família, destrói todas as coisas através do dilúvio, para que surgisse novamente uma linhagem piedosa. Nós vimos também, eu coloquei no grupo aí a imagem, né? Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé, né? Da descendência de Noé, Deus cria uma descendência que daria origem ao seu povo, através de Sem. Então Sem vai dar origem a Abrão, né? Que vai ser o patriarca, o grande patriarca, que nós vamos ver a partir da lição de número 6, né? Que vai dar origem, posteriormente, a Isaac, a Jacó, que Deus vai formar o seu povo
de Israel. Então percebam, queridos, que Deus ele sempre toma a iniciativa. O pecado, e eu tenho falado nisso em algumas aulas e aqui nos devocionais, o pecado ele deturpou integralmente o homem. Né? Nós tivemos a nossa parte espiritual, a nossa parte emocional e a nossa parte física destruída pelo pecado. Né? Então aquela alienação que nós vimos na aula anterior, ela afetou todas as áreas da vida do homem. De maneira, presta atenção, de maneira que nós não temos condição de nos achegarmos ao Senhor sem que Ele tome a iniciativa. Então Deus sempre levanta alguém para dar continuidade a essa linhagem piedosa. Com que fim? Nós veremos na aula de número 6, né? Já deixando um gancho aqui. Com que finalidade? Que essa linhagem piedosa viesse a alcançar todas as nações, né? Então, esse é o propósito do plano de salvação do Senhor. Então, estamos vendo que através de Noé e sua descendência, Deus institui uma geração que vai construir, que vai dar início ao seu povo. Ele usa uma expressão aqui que eu acho fantástico, que são as marteladas da longanimidade ou da misericórdia. Deus foi paciente, esperando o povo se arrepender. E Deus permanece longânimo, paciente para com o povo nos dias de hoje. No nosso devocional de hoje, em Tiago, diz, né? Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Só uma maneira, queridos, é se humilhando na presença do Senhor. Nós passamos praticamente a semana toda falando isso, né? É necessário descer. Eu fiz uma aplicação lá em Mateus 14, né, quando Jesus anda sobre as águas. É claro que aquele descer do barco está se referindo a sair do barco. Mas eu quis fazer uma aplicação para a nossa vida, porque Jesus estende a mão, ele toma a iniciativa. Ele fala, Pedro, vem. Ele chama Pedro, mas foi necessário Pedro descer do barco. É necessário nós nos humilharmos. É necessário a gente descer na presença do Senhor para buscá-lo. E diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então, vamos ter uma vida piedosa, uma vida humilde, né? A melhor maneira, o pastor Antônio Gilberto, que descansa no Senhor, ele dizia, a melhor maneira de aprendermos é sendo humilde. Quem é humilde, aprende mais. Então percebo que na vida cristã, né, os humildes, aquele que se humilha, ele é exaltado. Né? O Senhor Jesus nos ensinou isso. Quem quer ser o maior, seja primeiro o menor. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. No próximo domingo eu não estarei com os irmãos, né? O evangelista Jorge Luiz estará ministrando a lição de número 5, né? E o desejo do meu coração é que todos tenham uma aula abençoada, que esses vídeos, né, esteja edificando a fé dos irmãos, leia o texto bíblico, assista aos vídeos. O meu desejo é que os irmãos façam uma meditação diária, né? Queridos, eu sei que na internet tem vídeo do pastor Júlio César, que é maravilhoso, eu assisto sempre que eu posso. Tem o vídeo da nossa editora Betel, né, do pastor Carlos Prates, William Barros e Marcos Santana, que são homens com muito conhecimento. Esses vídeos são vídeos de 1 hora, né? Eles expondo a lição bíblica. Eu não tenho o intento de fazer vídeos grandes, porque nós já temos vídeos muito bons na internet que a gente pode meditar. O meu desejo é que dentro da nossa classe a gente faça uma meditação diária na lição, né? E esses vídeos, eles têm o objetivo de orientá-los nessa meditação diária da revista. Por isso que eu fico correndo, eu cuido, para que esses vídeos não fiquem muito longos. O último vídeo que eu publico no sábado, ele sempre fica um pouco maior porque eu faço uma retrospectiva, né, de tudo que foi falado. Mas o desejo do meu coração é que a sua vida seja edificada pela palavra de Deus, porque uma vida vitoriosa é uma vida na palavra
de Deus. Que esta palavra seja bênção para a sua vida, meu irmão. Que essa palavra venha trazer vida, alegria ao seu dia. No nome de Jesus, fique com Deus.